Olá pessoal, bem-vindos à aula 6 do curso de HTML. Hoje veremos como inserir imagens nos nossos sites. Um tópico bem importante, pois é ele que dará todo o aspecto visual em nosso site. São tags bem simples, veremos como colocar, por exemplo, uma imagem seguindo o nosso exemplo, feito na aula passada, embaixo do subtítulo conceito. Então vamos localizá-lo aqui em nossa página, está ele aqui no H2, vou colocar embaixo dele a tag IMG. É a tag IMG a responsável por colocar imagens no nosso site. Ela não necessita ser fechada, porque ela não limita, não formata nada, ela somente insere realmente um elemento, no caso uma imagem, e ela somente não faz nada. Eu tenho que ter alguns atributos para que a tag IMG funcione. O principal é a localização dessa imagem. Para isso, utilizaremos o atributo src. src é uma abreviação de source em inglês, e ele que indicará o caminho que está a nossa imagem. Como todo atributo e valor, ele tem que ter o atributo seguido do igual e as aspas do valor, que é o endereço da imagem, o URL da imagem. Como a minha imagem está na mesma pasta deste meu arquivo HTML que eu salvei, basta eu colocar, entre aspas, o nome da imagem, vou colocar a imagem, o nome de câmera, seguido da extensão dela, .jpg, .jpeg. Simples assim. Se eu for salvar e atualizar aqui o meu arquivo, eu já vou ver que eu já tenho essa imagem inserida no meu arquivo HTML, certo? Agora, vou mostrar essa imagem lá na pasta onde ela está nos meus arquivos. Ela está, vejam só, no mesmo local, aqui está a imagem, câmera.jpg, no mesmo local do meu arquivo index. Agora, essa imagem, se eu renomear ela, trocar o nome, ou trocar de posição, colocar dentro de uma pasta, por exemplo, colocar câmera 1 no nome dela, quando eu atualizar aqui o meu arquivo, ele já não encontra a imagem. Aparece um link de imagem quebrado. Ele não consegue identificar qual a localização da imagem. Por quê? Porque o nome foi alterado. Teria que alterar o nome também no código. Então, muito importante para que a imagem não tenha essa alteração de nomes. Sejam fiéis ao nome aí nas imagens. É possível também colocar a imagem dentro de uma pasta. Se eu criar uma pasta aqui, imagens, eu posso colocar todas as imagens organizadas dentro de uma pasta como eu acabei de fazer. Então, dentro da pasta imagens, eu posso colocar aqui todas as imagens que eu vou utilizar no meu site. Meu site geralmente é assim que é feito. Ou uma pasta imagens, ou IMG, ou assim por diante. Só que por eu ter colocado a imagem numa pasta, olha o que acontece também. Ele não encontra a imagem quando eu atualizo no HTML. Quando vocês colocam a imagem numa pasta, essa pasta deve estar localizada também no endereço da imagem no src. Para isso, o nome da pasta, imagem. Coloquei, acho que imagens, deixa eu dar uma olhada. Imagens, exatamente, tem que ser o mesmo nome. E seguido do barra e o nome da imagem. Quando eu faço isso e salvo meu arquivo, vou atualizar, ele já encontra novamente a imagem. Importante que se você colocar a pasta, tenha então o nome da pasta no endereço exatamente como eu fiz aqui. Se não colocar em pastas, obviamente seus arquivos estarão mais desorganizados lá na pasta do site, com as imagens todas jogadas, não é o aconselhável, mas o endereço fica um pouco mais simples, somente o nome da imagem é necessário. Agora, vocês perceberam que a imagem está num tamanho muito maior do que meu site. Tá? Inclusive criou uma barra de rolagem aqui embaixo, porque a largura, o tamanho da imagem, ela é muito grande. E para isso, veremos outros atributos, e um deles que controla o tamanho da imagem inserida. O atributo ele vai logo após o src,
Vou dar um espaço para poder colocar outros atributos. E o atributo é o atributo de largura, o mesmo que já vimos em outras ocasiões, o width. O width controla a largura da imagem. E eu posso colocar, inclusive, em porcentagem. Se eu colocar 50% no valor, olha o que acontece. A imagem fica com 50% do tamanho. Agora, 50% não do tamanho da imagem original. 50% do tamanho da janela do navegador de vocês. Vejam que a imagem ela ficou no tamanho, na metade do tamanho, 50%, e à medida que eu vou aumentando a janela, ela vai aumentando também, e se eu for diminuindo, ela também vai diminuindo, nessa proporção de 50%. Trabalhar com porcentagens é interessante, mas, inclusive, ele ajusta a altura da imagem automaticamente, eu só precisei colocar a largura, a altura não precisei colocar. Agora, eu posso colocar também um tamanho fixo. Não preciso usar a porcentagem em tamanhos relativos. Se eu quiser que a imagem tenha um tamanho fixo, mesmo aumentando ou diminuindo o tamanho da janela do meu navegador, eu posso trabalhar com números. Eu posso colocar, por exemplo, 300. Se eu for salvar sem a porcentagem, 300, entre aspas, eu vejo que a imagem ficou com 300 pontos, 300 pixels de largura, e se eu aumento ou diminuo, ela fica com largura fixa de 300. Outro atributo, aproveitando que eu coloquei essa largura fixa de 300, é o atributo de altura, que é o height. Assim como eu escrevi, height. Tá? Esse atributo não é necessário para dimensionar imagens, porque vocês viram que a altura é calculada automaticamente proporcional à largura. Agora eu posso, sim, distorcer a imagem se eu quiser. Vou colocar uma altura bem baixa, de 50. Olha o que acontece com a imagem. Vocês viram que ela ficou achatada. Isso porque eu forcei a imagem a ter 300 pontos de largura por 50 de altura. Mudei a proporção da imagem. Isso não é aconselhável, salvo raras exceções, então não se trabalha, mas é interessante saber que existe uma forma, um atributo de controlar a altura da imagem, e é esse, o height. Vou voltar aqui ao meu aspecto original, aqui. Pronto. Outro atributo simples que veremos é o atributo para colocar bordas na imagem. A imagem, por padrão, não possui bordas, mas se eu colocar o atributo border e um valor de largura desta borda, vou colocar 5, valor baixo, vocês perceberão que a imagem ficou com uma borda 5 aqui. Tá? Então, à medida que eu aumento este número, ela também fica mais espessa. Geralmente uma borda de tamanho 10, 7 já é o necessário para criar um efeito bem interessante nas imagens. Vocês viram que a borda ela está herdando a cor do font color. É a mesma cor do H2, porque a imagem está dentro da tag font. Se eu colocar a imagem fora da tag font, ela não vai sofrer influência de cor que eu coloquei aqui, e assim ela ficará com uma cor azul, que é esta outra cor de fonte que está mais acima aqui. Então eu posso usar para trocar a cor das bordas o atributo font color. Ele não somente troca a cor dos textos, mas também a cor das bordas das imagens. Posso inclusive criar um font colors e abrir e fechar só para a imagem para controlar a cor dela. É uma das formas. Não é a mais utilizada, vocês verão que existem muitas outras formas melhores de se controlar bordas, espessuras e cores também, mas esses são os princípios utilizados no HTML4 e interessante conhecê-los. Para finalizar, caso eu queira centralizar esta imagem, eu posso também usar o atributo align. Detalhe, se eu colocar o align dentro da imagem, como eu vou fazer aqui, vou colocar um align center, por exemplo, como a gente costuma fazer no H1, H2 e na tag parágrafo, por exemplo, vocês vão perceber que ele não funciona. Então, o align não funciona dentro do IMG. Para isso, a
um macete para se centralizar ou alinhar a imagem, eu posso abrir um parágrafo com Align Center e colocar a imagem dentro desse parágrafo, entre a abertura e o fechamento. Assim, eu posso centralizar a imagem, por exemplo, certo? Ou, inclusive, colocá-la à direita com a Line Right, por exemplo. Então, esta é uma das formas de se controlar o alinhamento. Também não é as melhores formas, as utilizadas atualmente nos códigos, mas antigamente se utilizava estas formas para se controlar alinhamentos, cores e tudo mais. É interessante, antes de partir para as formas mais modernas, conhecer essas formas mais antigas, digamos assim, que eram utilizadas até para se conhecer o princípio do HTML. Com isso, nós já conseguimos criar apelos visuais e inserir imagens nos nossos sites para que eles fiquem mais interessantes. Espero que tenham gostado e ajudado. Aguardo vocês na aula 7. Grande abraço e até lá!